Como combinado, hoje a gente vai terminar o Códice 2. Então, hoje vamos terminar o livro de Tomé e o tema é meio pesado, gente. O livro de Tomé fica recebendo bronca, Jesus fica amaldiçoando as almas dos assassinos e dos pervertidos e dos feiticeiros, e a coisa é pesada. Então, eu lembro que tinha um colega nosso aqui, eu não lembro quem. Se eu lembrasse também não ia nomear para não ficar expondo, mas tinha um colega nosso que não conseguia aceitar. Eu acho que isso vem de uma visão evangélica, se vocês souberem, até me corrijam. Não conseguia aceitar a ideia de um Jesus que briga, né? Porque a gente tem muito essa ideia do Jesus amoroso, bondoso, acolhedor, que anda que acolhe, que não julga as prostitutas, que tem discípulos mulheres, que não julga as pessoas, né? Mas se a gente pega no próprio Novo Testamento, também tem, se vocês lembrarem, tem passagens que ele dá umas chicotadas, briga, chama de hipócrita, falsário, maldito. Então, como é que é? Um mestre assim que Principalmente aquele povo do Sinédrio, ele não tinha a menor é paciência, né? aquele E os povo hipócritas, né? falso, hipócrita, Falsos, não fingido, sei o quê e tal. interesseiro, mercantilista. São coisas totalmente diferentes. Pois Virou a O é. mesa lá no direito ao. templo, Hum? virou a mesa no templo. Virou a É, mesa do templo, perdeu a paciência com quem estava enganando os outros. perdeu. Perdeu. Eu também gosto desse Jesus, Rodrigo. Eu não acho que ele é violento, né? Eu acho que ele é firme, ele é Sim. coerente, ele é justo. Esteja usando uma linguagem que somente aquelas outras pessoas entenderiam, né? Se ele Sim, chegasse no templo e falasse, meus irmãos, não vendam, porque isso é a casa de Deus, e quer todo é mundo ir, feio. expulsar ele, qualquer coisa assim, né? Pois é, se ele falasse, amiguinhos, vamos ser legais, não vamos Isso é a vender, casa papai do do céu não Senhor. gosta. É. Ele não ia ser ouvido, né? Uhum. Então eu acho que, como um bom mestre, ele sabe medir a forma também. Talvez ele saiba colocar de uma forma mais firme e uma forma mais Sim, suave, dependendo do interlocutor, de quem precisa ouvir, né? Pessoas muito sensíveis, às vezes, precisam de uma abordagem mais amorosa, mais suave, porque senão, como dizem por aí, espana, né? Espana e cai fora. Mas é. pessoas, às vezes, que estão muito ludibriadas ou com muito autocentradas, às vezes precisam de uma sacudida. O mestre tem que Sim. saber, não quer dizer que a gente saiba, né? Quantas vezes a gente não usa um tom errado, pisa numa bola, fala sem querer com o outro com um pouco de raiva e pega mal, ou às vezes fala amorosamente e a pessoa não entende, né? A gente está aprendendo, mas talvez Jesus soubesse bem colocar isso. E aí eu lembro que a gente tem esse colega que ele falava. Como que Jesus fala malditos, né? Porque você não pode maldizer o outro, como se isso fosse um, um mau agouro, como se fosse uma feitiçaria, né? Mas eu não acho que Uhum. seja isso, eu acho que era só a força da expressão mesmo. Ele não Sim. estava amaldiçoando ninguém, né? Não, Não dá para imaginar Jesus não. amaldiçoando, mas é mostrando a potência da indignação justa dele e da preocupação também. O que Até eu vejo porque. nesses textos é preocupação. E também é muito um estilo daquela época. Era uma região muito árida, a vida era muito difícil. E não é como se fosse hoje a gente no Brasil, onde tem certas facilidades e acessos educacionais, etc, né? Às vezes ele precisava ser mais direto, mais firme. É o jeito do povo, o jeito de colocar, né? O Rodrigo falou que é diferente a gente falar tomado por uma emoção descompassada, desequilibrado, com raiva, com ódio em relação ao outro, ou falar de uma forma veemente, firme, mas emocionalmente, internamente estar pacífico, ou estar com uma intenção positiva, né? É quando você tem uma pessoa que está desequilibrada e você precisa ser firme com ela para ela não se machucar, não machucar a si mesma. Aí você segura, você é firme. E eu vejo Jesus assim, sendo firme. Por que que eu tô falando disso? Porque o livro de Tomé, a gente terminou com ele falando dos infernos, né? Hoje a gente vai ver a continuação e ver se termina um pouquinho bem. Spoiler é que termina com benditos.
Mas até chegar aos benditos, tem muita bronca. Talvez alguns de vocês se sintam bronqueados aqui, mas é o texto, a culpa não é minha, não. Tô só passando o texto. Mas então, vamos para o texto. O que que o texto vai falar? O texto vai dialogar muito com o Pitch Sofia, como a gente já começou a ver na terça passada. Ele vai falar dos castigos dos infernos. E sim, gente, esse texto, que é um texto do século II, já falava de infernos nesse linguajar que a gente conheceu, que ficou na igreja medieval. Eu sei que culturalmente a maioria de nós não gosta, até porque a gente aprendeu a ver isso como uma coisa terrível, dogmática, né? E nem tô querendo que vocês acreditem que é assim, né? O que vocês vão considerar a respeito de se achar que isso é possível ou não, se é se tem veracidade, se não tem, aí é vocês, né, com a consciência de vocês. Eu tô aqui para passar o texto. É claro que eu tenho o meu ponto de vista, mas é curioso da gente ver que essa imagem, o problema é que a igreja usou muito, né, a questão dos infernos para manipular as pessoas, para amedrontar. Então, assim, obedece, senão você vai para o inferno. Faz o que eu quero, senão você vai para o inferno. Isso já é manipulação emocional das pessoas, né? Você está tentando controlar elas pelo medo, por uma ameaça, por uma coerção. Então, a gente tem que ter cuidado para não usar esse ensinamento como uma forma de coagir as pessoas, de amedrontar as pessoas e de querer controlar elas para elas seguirem o que a gente acha que é o certo. A gente precisa usar, eu acredito, esses textos como uma forma de reflexão. Porque eu acho que quando Jesus está explanando, se é que, assim, eu, considerando que esse texto seja um ensinamento de Jesus, alguns podem não achar que não é, eu considero que seja, mas considerando que seja, ele estava explicando sobre isso por um motivo, para a gente entender os destinos das almas, porque esse é um tema gnóstico, o que acontece com a alma no pós-morte. Só que os gnósticos são reencarnacionistas. Então, e a intenção de Jesus é falar: olha, não percam tempo nessa vida, não desperdicem a vossa vida. Vocês têm a centelha de luz, não esqueçam do caminho espiritual, né? E aí vai falar dos infernos, mais como um alerta para a gente perceber a importância do ensinamento, do que como uma forma de controlar as pessoas para egoisticamente elas fazerem o que eu quero que elas façam, porque é assim que foi usado politicamente, né? Na igreja ficou um inferno eterno. Você vai para o inferno e acabou. Na tradição gnóstica é um período tipo um purgatório. A gente vai ver agora no texto referências muito claras do diálogo que os gnósticos tinham com a tradição helênica. No judaísmo, a gente tem o Sheol, o mundo dos mortos, e na cultura grega, a gente tem o Hades. E além do Hades, a gente tem o Tártaro, para quem já se aprofundar um pouco na mitologia grega. O Pisci Sofia vai falar do Hades e do Tártaro. O texto gnóstico ele é construído pela mística judaica, tem um pouco essas ideias do Sheol, porque é muito parecido, mas puxa junto o linguajar grego, de um judaísmo helenizado, um judaísmo que lê a Septuaginta, que lê a Bíblia em grego, que conhece Filon de Alexandria, que interpreta simbolicamente e que está interessado no destino da alma, né? E na cultura da época de Jesus, essas ideias sobre os infernos ou sobre o pós-morte, para muitas pessoas eu acredito que aquilo fosse verdade. Eles não estão lendo aquilo como uma literatura. Para eles é uma verdade vivenciada. E por isso eles levam muito a sério. Assim como para muitos aqui que vêm dos meios espíritas, é verdade o umbral, por exemplo, né? Então, estamos falando um pouco sobre isso, sobre o umbral, sobre os infernos, que depois vai inspirar o Inferno de Dante, e depois a igreja vai cunhar a imagem do diabinho com chifrinho vermelho, com tridente, com rabinho pontudo, queimando pessoinhas no caldeirão do inferno. Mas essa imagem ela não é totalmente medieval. A gente está vendo nos textos sobre o Hades, sobre o Sheol, e nos textos gnósticos sobre os locais obscuros do pós-morte. E Jesus vai justamente querer alertar os discípulos sobre a importância da gente ter boas ações para não sermos como os animais
não os animais reais, mas as pessoas cuja alma foi animalizada e é totalmente dominada pelos arcontes. Então, vamos para o texto. A gente tinha parado nesse slide, que Jesus estava falando das pessoas que são como bestas, né? Que devoram umas às outras. E que são servos da morte, e são servos do desejo, e da satisfação dos seus desejos. E isso é um castigar a si mesmo. Essas pessoas acabam sendo açoitadas por si mesmas, né? E são atiradas nas regiões infernais, e açoitados, e etc. Todo aquele imaginário que a gente tem dos infernos. Já existia nesses textos. Mais uma última observação, rapidinho, que eu tinha esquecido. Talvez vocês venham à mente de vocês, à medida que a gente lê, alguns exemplos. Para mim também vem, né? A gente pode conversar. Queria só pedir para todos terem um pouco de parcimônia, de calma, de temperança, para as coisas não irem para um lado muito, para a gente não alimentar só raiva ou indignação, porque fontes de notícias de indignação é o que não falta no mundo. Fontes de exemplos de maldades e crueldades é o que não falta no mundo. Então, só vamos tomar cuidado para a gente não se deixar levar. Compreender, mas não entrar na onda do sentimento. Ok? Bom, aí o Tomé está preocupado, assim como o João estava lá no apócrifo de João preocupado, a Madalena no Pio Sofia está preocupada. Os discípulos são muito compassivos, eles estão preocupados não só com os próprios destinos, eles estão preocupados em como ajudar as almas dos outros, né? Então, o que as pessoas vão fazer? Essas pessoas que caíram, né? Estou aflito por eles. E aí o Jesus fala: Ué, Tomé, você não está vivo? Você não tem a sua própria opinião? O que você vê? Né? E aí Tomé fala que quer escutar. E Jesus comenta sobre aquilo que a gente semeia, aquilo que é semeado, aquilo que é dissolvido pelo fogo e pela água, e que se esconde nos túmulos, e instiga as almas, e queima os corações e tal. E foi nesse parágrafo que a gente parou. Então eu vou ir para o próximo. Mas como eu estava falando dos infernos, porque o próximo vai aprofundar nos infernos, vamos lá para o fundo. Eu trouxe aqui um exemplo para gente, só para a gente lembrar, para quem não esteve nessas aulas, o que é o Tártaro. Tártaro é da tradição grega. E olha só, começamos com uma citação que eu achei, não achei o capítulo, a página, só achei a citação em inglês, então, se não estiver lá, desculpa, a culpa é minha, mas eu peguei confiando que a pessoa pegou certo. Uma citação do Teogonia de Hesíodo. Hesíodo é aquele autor grego que escreveu Teogonia, que é sobre a origem dos deuses. Ele que vai dar sobre o Gaia, Cronos, Urano, Zeus, todos aqueles deuses que a gente ficou conhecendo da mitologia grega, a gente conhece a partir do Teogonia de Hesíodo. E aí ele tem essa passagem. Olha só. E lá, todos em sua ordem, cada um na sua própria ordem, né, estão as fontes e os fins da terra sombria e do enevoado Tártaro e do mar infrutífero e os céus estrelados, repugnante e úmido, que até mesmo os deuses abominam. É um grande abismo, e se um homem atravessasse seus portões, não atingiria o chão até que um ano inteiro se passasse. Mas cruéis explosões, uma após a outra, iriam carregá-lo até o fundo. É algo terrível até mesmo para os deuses imortais. É a descrição do Hesíodo sobre o Tártaro. O que é o Tártaro? É essa parte preta aqui no desenho, aqui embaixo, que é o destino que lá no Pis Sofia provavelmente Jesus está associando ao abismo, a escuridão do abismo exterior. Olha, nessa ilustração de como seria o mundo para os gregos, né, o Tártaro é como se fosse a descarga para fora da existência. Né? É um ralo de descarga, é onde são jogados os piores dos piores. Não é o lugar dos mortos. Os mortos, no geral, o ser humano comum, fica no Hades. E no Hades retorna para a Terra e quer chegar nas esferas celestes e no Olimpo, que é onde vivem os deuses. Eu estou mostrando isso para vocês
para a gente sempre lembrar que a estrutura da cosmogênese gnóstica se baseia muito também na estrutura grega. No judaísmo também tem os anjos, tem os Elohim, as forças construtoras, tem Deus, tem o Sheol, que é também um inferno, assim como o Hades. Mas no gnosticismo a gente tem essa junção de ideias cristãs, judaicas e helênicas. E aí Jesus usa nos textos gnósticos algumas palavras que são da mitologia grega. E aqui nesse texto, assim como no Piso Sofia, vai aparecer o Hades e o Tártaro. Então eu queria só lembrar vocês o que que é o Tártaro. Vejam que imagem terrível. É a imagem de almas. E diz a lenda grega que para você chegar no Tártaro, se você estiver na Terra, para você chegar no Tártaro, você cai durante 9 dias. E aqui, segundo esse texto do Hesíodo, para você atravessar o Tártaro inteiro é 1 ano caindo. Então é para a ideia de dar essa profundidade de um abismo sem fim mesmo, né? É uma terra sombria, repugnante, úmida e até os deuses imortais têm medo desse lugar. Não é um lugar para todo mundo, não é um lugar para qualquer pessoa, não é qualquer malvadeza ou qualquer erro que leva alguém para o Tártaro, né? No Tártaro estão os gigantes que foram derrotados pelos deuses do céu de Uranus e estão as criaturas muito maléficas e os tiranos, né? Então, é disso que Jesus está falando quando ele está falando com Tomé sobre o destino das almas no pós-morte. Então, voltamos para Tomé. Tomé acrescentou: Tu certamente nos persuadiu, mestre. Compreendemos em nossos corações e está claro que assim é. E tua palavra é suficiente. Mas essas palavras que pronunciastes a nós são ridículas e desprezíveis para o mundo, já que são mal compreendidas. Como podemos ir e proclamá-las se não somos estimados no mundo? De novo, essa preocupação. Lembra que a gente já tinha visto? Também a Madalena, também o João, também o Tomé preocupados em como que a gente vai ensinar isso no mundo? Se para as outras pessoas isso parece ridículo. Certamente não é batendo na porta da casa de todo mundo no domingo e trazendo um folhetinho dizendo converta-se e será salvo, né? Não é assim que a gente chega na alma, na consciência, no coração das pessoas. A gente não pode catequizar alguém ou converter à força ninguém. A gente precisa dialogar e cada pessoa precisa formar a sua própria consciência, né? Por isso o ensinamento é tão importante para dar acesso a um alimento espiritual. Mas ninguém pode forçar o outro, né? E aí Jesus responde: Em verdade vos digo que aquele que escutar tuas palavras e virar a sua face, ou delas fazer motivo de sarcasmo, ou até mesmo rir tolamente de tais coisas, em verdade vos digo que esse será manipulado pelo arconte que está nas alturas e governa como um rei sobre todos os poderes. O regente, ou arconte, irá forçá-lo a voltar para trás, e irá lançá-lo nas regiões infernais, e ele será confinado em um lugar escuro e estreito. Então, aqui a face gnóstica do livro de Tomé ficou totalmente explícita, certo? Agora Jesus jogou os arcontes aqui. Mas não é só os arcontes, é o arconte, o regente chefe, o que está governando sobre todos os outros poderes. Vocês já sabem quem é. Aqui eu pus a imagem de outro, mas esse aqui vocês vão entender por que é a imagem. Parece um joguinho, mas fazer o quê, né? O arconte-chefe, que governa sobre os poderes, força as almas a voltar para trás e lança-as nas regiões infernais. E quem vai ser confinado num lugar escuro e estreito? Aqui, eu acho que não é um diálogo normal. Não é assim, Tomé saiu pregando na praça pública e aqueles que não ouviram ele vão ser jogados nos infernos. Não. Aqui a gente está falando de Tomé tentando passar adiante ensinamentos profundos de Jesus e alguém que ele achou que estivesse receptivo vai desprezar, fazer motivo de piada, chacota, né, rir, virar o rosto, mas no sentido de desprezo, do tipo, o que que eu quero saber dessas coisas espirituais? Você fica aí viajando na maionese,
vida espiritual não existe, eu quero ganhar meu dinheiro, eu quero beber meu álcoolzinho aqui, né, não enche o saco, aquela pessoa que está realmente desprezando. Talvez algo mais profundo ainda do que isso que eu disse, né? Estou tentando encontrar formas, mas acho que eu não encontrei. Mas o fato é que a gente tem a imagem do arconte-chefe. Lá no Peixe Sofia, nos outros textos, a gente tem essa ideia de que a gente passa pelos sete céus e tem sempre a figura do chefe final, o regente-chefe, o Eldabaozão, que é a própria ignorância, é a personificação da ignorância, né? Uma pessoa ignorância tem os ouvidos fechados para as palavras de sabedoria. Uma pessoa totalmente dominada pela potência da ignorância vai desprezar qualquer alimento espiritual. E é esse a função do Yodabaô no final, que é a última tentação, né? A última tentação de Cristo é vencer a ignorância, né? Se a gente não vence, a gente é jogado, lançado novamente nas regiões de baixo. Não necessariamente no abismo profundo, mas morre e não consegue alcançar o pleroma. É, é como o Rodrigo está falando aqui ó, no chat, que a ilusão que a mentira projeta não exige esforço, que a maioria das pessoas quer comodidade e conveniência. E a gente resolve isso politicamente, a religião entra como um instrumento político também. Eu quero garantir que eu vou ficar bem, que a minha família vai ser salva. O resto que se dane, né? Então, a atitude geral do ílico e do psíquico, que a gente tenta não seguir, tenta não se inspirar nessas atitudes, é o que eu ganho com isso? Vou me dar bem ou vou me dar mal? Deus vai me abençoar e me dar um carro ou não? Deus quis assim, Deus não quis assado, e pronto, estou resolvido. Cumpri a tabela religiosa cumprida. É claro que aí, pelo menos no meu ponto de vista, esse ensinamento Jesus está passando como um mistério. Ele está passando privadamente para Tomé, ele não está gritando no alto do monte, dizendo: convertam-se, senão vocês vão para o inferno. Ele está explicando para o Tomé, porque o Tomé já tinha uma angústia existencial sobre isso. Então, ele queria auxiliar o Tomé a poder chegar naquelas outras almas que também queriam resolver as suas questões aí, para elas não passarem por esses karmas ou por essas consequências de uma semeadura meio podre. Porque a ideia do semeador é essa, né? A gente vai semear um fruto meio podre e vai dar indigestão, vai ser bom. É causa e consequência aqui que Jesus está trabalhando. Dentro de um sistema cosmológico, mitológico, que envolve, na realidade subjetiva ou não, envolve ambientes ou celestes ou infernais. Né? Que para o mundo antigo isso era bastante real. Então, o Carlos falou das outras religiões, tinha lá a grande que dizem que foi uma das formas de perseguir os cristãos, aquela história de mártir, que nem nos interessa muito, mas era fazer os cristãos fazerem sacrifícios para o imperador, ou colocar o culto ao imperador junto com o culto a Jesus. Porque o imperador é Deus na Terra, ele é o representante dos deuses, né? Agora, não quer dizer que no sentido de mistério desse ensinamento, a gente não possa encontrar na tradição órfica, na tradição grega, né, no paganismo em geral, que nas outras culturas, que também tem deusas mães, também tem deuses solares, ou até mesmo em culturas que não trabalham muito com deuses, como o budismo, que vai falar dos vícios que nos prendem, mas também vai falar de infernos e de nascer como animal e outras coisas, que é outra forma também de colocar, talvez estejam em um linguajar de mistérios falando das mesmas possibilidades para a alma. Eu acredito nisso, eu sei que muita gente não acredita a respeito. Tem pessoas que preferem seguir só um caminho. Eu acredito naquilo que os renascentistas chamavam da prisca teologia, né? Uma, uma teosofia no sentido de uma verdade que é subjacente ao linguajar das religiões. E as religiões tentando expressar essa mesma verdade às suas maneiras. Então, acho que mais do que querer converter alguém para uma religião ou outra, é perceber o que há de ensinamento profundo naquela tradição.
E aí Jesus está falando, olha, se você oferece um ensinamento profundo e a pessoa despreza, faz chacota, não quer saber, ela não está pronta. E é melhor que ela nem escute, porque ela vai destruir algo que é sagrado. E a alma precisa desse alimento que é o contato com o sagrado. Se a gente oferece algo sagrado, essa é a verdadeira concepção de blasfêmia. Não é você ficar, vou blasfemar lá na igreja, xingar o padre. Não. É você contaminar ou destruir aquilo que é sagrado para a alma. Não tem nada a ver com a sua opinião, né? Então eu fico preocupada com esse ensinamento do livro de Tomé ser usado como uma forma proselitista, por exemplo. Porque aqui é uma conversa de Jesus com Tomé e Mateus. Não é proselitismo religioso, nem controle coercitivo de abuso psicológico, né? Ele está falando das consequências para a alma. É só isso, a gente tem que compreender e colocar em prática. Senão a gente vai acabar sendo a testemunha do evangelho gnóstico e querer enfiar o gnosticismo na cabeça de todo mundo, como se fosse a única forma da gente encontrar o sagrado na nossa alma. Mas eu acredito que Jesus está explanando algo que é dos mistérios e que é relevante para a gente aprender, ou pelo menos para a gente culturalmente entender que os gnósticos tinham essa visão de mundo grega, mistérica, de pós-morte, bem esotérica também. E estavam preocupados, sim, com como a alma pode perder a si mesma. Perder a própria alma ou matar a alma é muito mais grave, né, do que seria, por exemplo, um assassinato por roubar. Você vai roubar a bolsa de alguém e mata. É horrível. Mas você matar uma alma, você pegar um ensinamento e destruí-lo e oferecer ele de forma envenenada para outra pessoa, fazendo com que ela perca uma encarnação inteira com práticas inadequadas e se afaste no caminho que ela sinceramente estava buscando, é muito pior. Né? Como disse o Pedro aqui, do que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Então, eu acho que esse é o espírito de Jesus. Quando ele fica indignado, quando ele fala mais firme, ou quando os discípulos falam nessas coisas, é uma profunda compaixão e preocupação com eles verem como a humanidade é uma desgraça. E a gente não precisa estar 2000 anos atrás para ver a humanidade sendo uma desgraça, né? Tá cheio de exemplo. Então, como que Jesus continua isso aqui? Essa pessoa que foi capturada novamente pelo regente, o arconte, que é rei sobre os poderes, e é jogada de volta para baixo, ou seja, não venceu o ciclo de encarnação. Ela foi jogada de volta para a região escura e estreita. E pode ser regiões piores ainda do que uma nova encarnação, né? Porque o corpo é tratado como uma prisão, como uma caverna, os arcontes como os carcereiros. Temos o Hades e aí temos o Tártaro, e é agora que Jesus vai falar disso. Além do mais, ele será incapaz de voltar ou se mover, por causa da grande escuridão do Tártaro e da imensa amargura do Hades, que é inabalável. Ele será aprisionado lá e nunca escapará, pois sua tolice não será perdoada. Aqui me parece que é o que equivale lá no Pis Sofia, quando Jesus está falando do destino das almas, aqueles que distorcem o ensinamento, que usam o ensinamento espiritual de forma a fazer feitiçaria ou magia negra, né? Aqueles que pegam o ensinamento e desprezam, distorcem, usam para fins não muito bons, né? Então, lá no Pis Sofia, Jesus fala: esses não terão perdão, eles serão jogados no, no dragão da escuridão exterior. E aqui Jesus está falando: esse vai para o Tártaro. E é a sua tolice de desprezar ou deturpar ou fazer mau uso consciente. Uma coisa é você se enganar. Você aprender algo errado, me enganei, poxa, vou corrigir, tenho senso crítico, será que é isso mesmo? Vou aprender outra coisa, vou botar na balança, será que faz sentido? Uma coisa é a gente se enganar, todo mundo se engana no caminho. Agora, você perceber uma coisa e falar, vou usar do meu jeitinho aqui, e ter consciência de que está enganando os outros, aí é muito pior. Então, essa tolice não será perdoada, segundo Jesus. O regente, né, que é a figura do arconte, que o perseguir
irá entregá-lo ao anjo Tartarouxos. Anjo aqui é no sentido de, não no sentido positivo, né? Mas essa força. O anjo Tartarouxos. E esse agitará chicotes de fogo e o perseguirá com chicotes flamejantes que lançam uma chuva de fagulhas na face do perseguido. Se ele foge para o oeste, encontra o fogo. Se dirige para o sul, lá também o encontra. Se dirige-se para o norte, a ameaça do fogo eruptivo o encontra novamente. Nem pode ele achar o caminho para o leste, para que lá ele escape e esteja a salvo. Ele não achou esse caminho quando ainda estava no corpo. Então só irá achá-lo no dia do julgamento. Então ele está descrevendo alguém que foi para o inferno mesmo, literalmente. E eu gostei muito dessa passagem final, né? Ele não achou o caminho enquanto estava no corpo, que reforça aquele outro ensinamento gnóstico que a gente viu, que o caminho tem que ser feito enquanto estamos no corpo, não é fora do corpo. É enquanto estamos vivos, enquanto temos tempo nesse mundo. A gente precisa achar o caminho. Para os gnósticos tem essa visão de que os arcontes, os regentes, eles são os que controlam os infernos e eles controlam os destinos das almas. Eles são juízes. Não porque eles sejam maus, porque eles não têm como julgar alguém que, não tem como mandar para o inferno alguém que não tem poluição em sua alma. É a gente que se autopolui, eles simplesmente fazem o equilíbrio. Vocês conseguem olhar os arcontes não como maus, mas como agentes do destino que forçam a consequência para nossa própria alma porque a gente causou? Isso é só uma provocação para vocês. É como se a gente estivesse colhendo a responsabilidade das nossas De próprias fato, ações. claro. Mas é Se eu tomar veneno e doer meu fígado, a culpa é minha. Uhum. Não é porque eu tenho um demônio fazendo o meu fígado sentir dor. Exato. Eu tomei o veneno. Eu vejo por aí. Mas é uma forma que os gnósticos encontram de externalizar em algo imagético, em algo palpável para a mente humana, né? De que, olha, coisas ruins acontecem. Sim. Aquela alma perturbada, no pós-morte, vai sofrer com perturbações. Uhum. A ideia geral, se a gente pegar, já é muito boa. Aqui, como sociedade cristã ocidental, católica evangélica, como a gente foi construído nos últimos séculos, né? Quando a gente fala em dia do julgamento, tem o Judgment Day, geralmente a gente pensa o julgamento final, né? O juízo final, o dia do julgamento, Judgment Day. Mas aqui pode ser o dia do julgamento daquela alma em relação àquela existência, antes de ir para a próxima. São vários julgamentos. Sim, porque isso tem ideia do reencarnação. Sim, porque lá no Peixe Sofia ele fala que a alma passa, sente uns calor, leva uma chibatada, sofre um monte. E aí Uhum. as coisas vão amainando, 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 e depois ela vai para a Virgem de Luz e aí prepara um novo corpo para ela e fala: Ó, tô te dando outra chance, hein? Uhum. E é como quando a gente vê em outras tradições esotéricas também, de que pessoas que são muito perturbadas, ao morrer, elas ficam perturbadas no pós-morte. A Sim. perturbação psíquica, o sofrimento emocional, ele passa a ser aumentado até pela ausência do corpo. Ela continua sofrendo. É um inferno É. mental também. Então, sei lá. Não estou dizendo para vocês saírem acreditando, mas o texto tá assim. Mas o que vocês acham dessa figura aqui? O anjo Tartarouxos. Só para lembrar que quando a gente está falando de Tártaro na tradição grega, já passo para ti, Jane, não esquece. Quando a gente está falando de Tártaro na cultura grega, que é esse ralo do inferno, o esgoto do inferno, né? É onde mora o Tártaro, que é tanto uma força, uma potência do caos do mundo, como também um ser. Lá no Exíodo, o Tártaro é um deus, um titã telúrico da Terra, que é regente do abismo, mas é ao mesmo tempo a própria região. Ele é o ser e a região ao mesmo tempo. É assim que os gregos trabalham. Lembram que no Hipóstase dos Arcontes, que é aqui do Códice 2 também, tem aquela briga de Sabaô bom, que é elevado, e Aldabaô, que é a luta dos anjos, a guerra dos anjos, né?
Quando Sabaoth é elevado para o sétimo céu e senta do lado de Sofia, Yaldabaoth é rebaixado para o último e vira o regente do caos e do abismo. Então, novamente, aqui a gente tem a figura do arconte-chefe, o terrível, o Yaldabaoth, a ignorância, sendo o regente daquilo que há de mais inferior, mais caótico, mais destrutivo de toda manifestação, aquilo que é a tampa do esgoto do mundo. Ele é que está lá embaixo. E aí bate com essa imagem do Tártaro como sendo um deus, ou o anjo Tartarouxos, que tem o seu chicote de fogo e tal, e é também a região. Essa região aqui, né, nada simpática, que você cai, 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 cai. E é por isso, talvez, que os gnósticos vão chamar isso de o abismo da região exterior. Ó, quem cai aqui, amigo, eu acho que nem Jesus na causa para você voltar. Por isso que lá em Sofia Jesus fala que é exceção, não é o ser humano médio, é exceção. Mas esses têm as almas destruídas. Passou do ponto de não retorno, assim, é o ponto de, olha, esse aqui não É o tem mal karma, absoluto, né? não tem karma negativo, não tem. Você pode ver mais 300 existências, você não vai conseguir remendar essa cagada que você fez, se você vai para o esgoto. Mas tem que ser muito ruim para ir. Então, não é uma ameaça a nós que estamos buscando. Eu acredito que nenhum de vocês um dia vai pegar esse ensinamento e fazer, vou destruir todo mundo, vou dominar as mentes, vou lucrar com isso. Eu acho que, no geral, as pessoas têm boa índole. E quando a gente erra, é parte do caminhar. Não É, é o caso do Tártaro. No próximo, Jesus continua dando bronca. Falei que não ia ser fácil hoje. Jesus continuou dizendo: Malditos sois vós, homens sem Deus, que não têm esperança, que confiam em coisas que não irão acontecer. Você não é maldito porque você é ateu. Jesus não está no século XX, não existia o conceito de ateísmo, né? Homens sem Deus aqui é aqueles que não são dotados da presença divina em si, que eles não permitem que o pneuma, que o espírito sopre através de suas almas. Eles são desprovidos das ações conduzidas pelo Espírito. Vocês estão sem Deus, ou seja, vocês estão servindo a Mamon, a Baal, sei lá, estão servindo ao mundo. São malditos porque não têm esperança. Ficam confiando em coisas que nunca vão acontecer. O que a gente confia na nossa vida que não vai acontecer se a gente fosse esses malditos sem Deus? Fica confiando que a vida vai melhorar, porque vou ganhar na loteria, sei lá. Eu fico confiando no mundo, que o mundo vai satisfazer a minha sede, minha fome. Ou em práticas religiosas. Só porque eu É, fiz 3.000 prostrações, eu vou melhorar meu karma. Só porque eu vou na missa no domingo, ou paguei o dízimo, pronto, tá feito, já fiz a minha parte. ou eu paguei aquele retiro de 3 dias, aí eu recebi a prática, agora eu tô salvo. E é o resto da sua vida? Que prática é essa? Né? Então, a gente fica confiando ou botando a nossa salvação em coisas externas a nós. Mas se a gente não tem o divino manifesto dentro de nós, se a gente não permite que ele desabroche, que ele nasça, que a semente de luz cresça dentro do nosso coração, não tem efeito nenhum. É tudo externo, é tudo pro forma, é tudo teatro. Tem que ter um efeito interno, senão a gente não tem esperança. Malditos sois vós que tem esperança na carne e na prisão que irá perecer. Está falando dos ílicos. Por quanto tempo dormireis? E por quanto tempo irão supor que aquilo que é imortal também perecerá? Vossas esperanças estão dirigidas para o mundo, e seu Deus é essa vida. Estais corrompendo vossas almas. Vocês estão buscando a felicidade no mundo e vocês nunca vão encontrar. Estão buscando a felicidade na próxima saída, no próximo show, no próximo casamento, na próxima amante. As coisas ficam até piores. Na droga que vocês vão usar, na bebida que vão tomar, na próxima sensação gostosa que vão ter, no emprego novo, no cargo, na propina, na bajulação.
Vocês estão procurando no mundo. As suas esperanças estão no mundo. Vocês acham que é no mundo que vocês vão encontrar felicidade. Vosso Deus é essa vida. Ele está dizendo: vosso Deus é Yaldabaoth. Vocês não estão reconhecendo o Espírito de Deus que habita em vós. Vocês estão seguindo Yaldabaoth à risca, né? A letra direitinho. São ótimos alunos de Yaldabaoth. Mas Filipe vocês diz estão. isso. Ele diz. Felipe diz isso, né? Quando ele diz, o homem faz Deus a sua imagem e semelhança. Filipe diz isso, que o homem fez Deus à sua imagem e semelhança. Então, é um Deus ciumento, vingativo, que tem desejo de poder, gula, vaidade. É um Deus que pensa só em si. Por isso, ele é a personificação dessa ignorância egocêntrica, né? E Jesus está dizendo que esse é o Deus deste mundo. Tem no Evangelho de João, tem um trecho gnóstico no Evangelho de João que fala: o meu Deus não é o Deus deste mundo. Ele está falando de dois deuses, o Yaldabaoth e o próprio divino. Mas aí a gente está corrompendo as almas quando a gente coloca a esperança da nossa felicidade na carne e na prisão que irá perecer. Por quê? Porque essa vida é passageira, a gente vai morrer, a gente não vai ter um rostinho com a pele viscosa para sempre, a gente não vai ter cabelo para os homens, aí muitos vão ficar sem cabelo, né? A gente não vai ter saúde sempre. Essa prisão, essa carne vai perecer e vai acabar. Mas o que que a gente fez da nossa alma com essa vida? Aí Jesus está tentando sacudir, né? Bonito isso. Malditos sois vós pelo fogo que queima em vós, pois este é insaciável. Ele está falando que isso é um sofrimento. Jesus está vendo as pessoas sofrendo e falando: ai, como eu queria que elas não sofressem. Olha que sofrimento. Ver as pessoas ardendo em desejo, né? O fogo aqui ele representa muito a luxúria e o desejo, mas não é só o desejo sexual, é o desejo pelas coisas, o desejo pelas posses, o desejo pelos títulos, o desejo pelos louvores, pelos aplausos, por ter poder sobre os outros, por ser melhor que os outros. Tem muitos o orgulho, é um desejo de sensações e é um desejo insaciável. Um alerta de Jesus. Malditos sois por causa. Essa parte foi difícil de traduzir. Talvez é um mude, não sei. Malditos sois por causa do disco que incessantemente gira em vossas mentes. Quem aí fica pensando, 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 pensando. Sofrendo, sofrendo, sofrendo em pensamento. Aí cria 10 mil possibilidades, sofre de ansiedade. Ansiedade lá nas alturas. Pensa em tudo de ruim que pode acontecer. Não vive o momento presente. Planeja, planeja, planeja e nunca executa. Vai dormir, não consegue dormir porque tem um disco rodando na cabeça. Mente inquieta. Maldito sois a gente por causa desse disco que gira na nossa mente. Malditos sois vós que estão nas garras do fogo que arde em vós, pois esse irá devorar a sua carne visivelmente e despedaçar suas almas secretamente, e irá preparar-vos para as suas companhias. Eu achei estranho essas suas companhias no texto, preciso rever. Mas ao fogo que devora a nossa carne visivelmente, mas secretamente despedaça a alma. É aquela inquietação, aquele sofrimento, aquela angústia existencial que a gente fica tentando saciar nos lugares errados, e aí a alma vai ficando mais angustiada. A gente confunde, né, felicidade com prazer, sensações gostosas com contentamento. A gente fica buscando satisfazer, mas a alma continua queimando. E isso nos destrói fisicamente e mentalmente e espiritualmente. Acho que a ideia aqui é dizer que quando, sim, esse fogo vai devorar a carne, que é a parte visível, e despedaçar a alma, que é a parte invisível, do ponto de vista nosso, físico, Sim, né? E assim vai nos preparar para aquelas companhias que fazem o mesmo. Ou seja, de acordo com a intensidade dos nossos atos e a direção de nossos atos, serão os espaços para onde nós seremos levados, para a Virgem de Luz ou para o, como é, o Tartaroutos ali, né? tartaruxos.
com todas as gradações que aí existem. Claro que isso é simbólico, porque não precisa ser um tartarouxo se você está enfiado num buraco no meio de uma guerra, sem comida, passando frio e fome, e é um inferno. É, com certeza, é um inferno. Existem muitos infernos acontecendo hoje no nosso mundo. E não são só as guerras, muitos infernos, físicos e mentais. Que bom que a gente tem acesso ao ensinamento, que a gente tem tempo para meditar, para estudar, para botar em prática. Mas malditos somos quando a gente dorme. E ai, eu vou falar igual Jesus, e ai daquele, mas ai daquele que usar esse ensinamento para apontar o dedo para o outro e dizer: ah, tá sofrendo? É culpa sua, bem feito. Esse é seu karma, agora aguenta. E quando a gente faz isso, a gente está sendo igual ou pior. Toda pessoa que está sofrendo, ela tem a oportunidade de transformar a si mesma e mudar suas ações e melhorar suas condições. Mas no momento presente, quando ela nasce num país em guerra ou nasce numa condição social difícil, a gente não tem que ficar achando que é porque ela mereceu ou tal. Ela tem que ter sempre a oportunidade de receber acolhimento, amor, atenção, compaixão, altruísmo, solidariedade, empatia, para que ela também encontre a paz. Porque a paz no mundo vem das nossas ações, vem da nossa paz coletiva. Se eu estou comemorando que o outro está se dando mal porque eu tenho um sentimento meio de vingativo, assim, de vingancinha, tipo, ah, é porque é o seu karma da vida passada, então você merece. A gente não está sendo melhor do que nenhum tirano daí. Então, ai daquele que pega o ensinamento para tratar mal os outros, né? Malditos sois vós, cativos, que estão presos em cavernas. Olha o platonismo aqui explícito. Caverna é o nosso corpo, nossa encarnação cega, né? Quem está preso na caverna é quem está cego para a luz do sol. Malditos sois vós, cativos, pois estão presos em cavernas. Rides? Vocês estão rindo? Exprimem seu deleite com frívola risada. Nem se dão conta de vossa perdição. Nem refletem sobre vossa circunstância, que é de apuro. Nem tampouco entenderam que habitam nas trevas e na morte. Vocês estão achando que vocês estão no palácio do sultão aqui, comendo uva, bebendo e tal. Não, isso aqui é as trevas e a morte. Vocês estão trocando o paraíso por esse lugar lúgubre, úmido e frio, cheio de armadilhas? Não façam isso. Ao contrário, estáis embriagados com o fogo e cheio de amargura. Vossas mentes estão perturbadas devido ao fogo que queima em vós. É agradável para vós, e agradável para vós é o veneno e os golpes aplicados por vossos inimigos. A gente gosta de sofrer. A gente toma veneno. Esse é o mito gnóstico lá do Éden, dos arcontes que dão frutos envenenados e presentes e falam coma. Mas esse veneno é a morte. A morte está aqui na inconsciência. As trevas surgem para vós como a luz, pois entregastes vossa liberdade pela escravidão, trocastes a liberdade pela escravidão. A gente Jesus não quer que a gente seja que nem ficou nas igrejas, em algumas, né? Ah, é a ovelhinha do Senhor, o servo obediente do Senhor. Não é ser servo, não é ser ovelhinha, é ser livre. A gente está sendo escrava dos arcontes, das paixões. Escureceram vossos corações e submeteram vossos pensamentos à insensatez. Preencheram vossos pensamentos com a fumaça do fogo que está em vós. Ninguém está pensando direito, é tudo fumaça. E sua luz ficou oculta na nuvem sombria, igual Sofia escondeu Yadabaoth dentro de uma nuvem que mistura luz com trevas. E a veste que é colocada sobre vós, buraco no texto, e foram aprisionados pela esperança sem fundamento. E quem vocês acreditam? Não sabem que todos vós residis entre aqueles que, vós assim pensastes, batizastes vossas almas nas águas das trevas, caminharam nos seus próprios desejos. Alguém lembrou de um hino aqui nesse finalzinho?
um hino que fala que a gente coloca as vestes e começa a sofrer e fica aprisionado e esquece. Hino da Pérola. Isso. É a imagem que tem lá no Conto da Pérola. A gente fica tão mergulhado no mundo que a gente vai esquecendo do palácio, do reino dos reis, da veste de luz, da missão, da pérola. A gente esquece, a gente fica lá no boteco do mundo, né? Não precisa necessariamente estar bebendo ou não, mas está lá na taverna, está lá vestindo aquelas roupas, dançando, bebendo, andando no meio dos ratos. Aí eu tô lembrando da ilustração do Igor ali, do Conto da Pérola. E tudo isso vai representar essa prisão, o aprisionamento da nossa alma. E a nossa mente está oculta com uma nuvem, né? Quem já sofreu com depressão, por exemplo, às vezes você sente que o seu pensamento está em névoa. Você não consegue enxergar a vida, não tem brilho. É uma nuvem pesada, cinzenta, oculta no seu coração, na sua mente, na sua alma. Isso é uma prisão. Mas aí Jesus pergunta: em quem vocês acreditam? Vocês não sabem que todos residem entre aqueles que? Eu não sei do que ele falou. Mas a gente está batizando as nossas almas nas águas das trevas. Ou seja, ele está fazendo aquela distinção entre as águas da luz e as águas das trevas. As águas do caos, do abismo, que tem nos mitos gnósticos, e as águas da vida, que são derramadas sobre a alma quando a gente busca sabedoria. E como termina aqui esse parágrafo? Nós estamos caminhando no desejo. Essa busca incessante por satisfazer o desejo está nos levando a mais aprisionamento e sofrimento. Lembra que a gente estudou que os textos de Tomé têm esse tom de ascetismo, de vencer as paixões e tal? É bem essa bronca que Jesus está dando aqui. Está terminando a bronca. Malditos sois vós que habitam no erro. Tem visões errôneas lá no budismo. Indiferentes à luz do sol. Novamente a menção à caverna aqui. Então, vou ler de novo. Malditos sois vós que habitam no erro, indiferentes à luz do sol, que julga e contempla o todo, pois essa circundará toda a realidade para escravizar os inimigos. E além disso, não percebem a lua dia e noite, observa os corpos massacrados. Uma imagem aqui que trabalha com o sol e a lua, mas a ideia é de que o sol circunda toda a realidade e vence os inimigos. A luz do sol é capaz de preencher as trevas da caverna. Malditos sois vós que amam a intimidade e a imunda relação sexual. Malditos sois vós que estão sob o domínio das forças de seus corpos, pois estas irão perturbá-los. Malditos sois vós que estão sob o domínio das forças demoníacas, ou dos cacodaimones. Malditos sois vós que divertem seus membros com o fogo. Quem irá banhá-los com orvalho refrescante para extinguir a grande quantidade de fogo que queima e arde em vós? Quem fará o sol brilhar sobre vós para dispersar as trevas que estão em vós e esconder a escuridão e as águas poluídas? Quem? Pesado, né? Novamente, aqui o tom é: a gente está sob o domínio das paixões. Estamos sob o domínio das forças do corpo. A gente tem uma alma que é nobre e o Espírito de Deus habita em nós, mas quem domina a gente é o corpo. Que pobreza. Ai de vós, que podiam ser deuses, mas são animais escravizados pelos arcontes. Essa é a chamada gnóstica. Esses textos tocam muito na questão da relação sexual, vocês podem ver. Assim como lá no Apócrifo de João é Yaldabaoth que cria o desejo e a luxúria. Porque sim, a gente já falou disso, a libido, a força mais potente no ser humano que faz ele agir em direção a perpetuar a espécie, né? E em criar. E aí, novamente, eu chamo a atenção. Aqui,
é estar dominado. Está sob o domínio das forças do corpo. Eu não tenho consciência, eu não tenho volição própria, eu não ajo com amor, eu estou só sendo dominado. Vocês sabem qual é, vou falar uma coisa triste, mas vocês sabem qual é a maior fonte de renda criminosa no mundo? É o tráfico sexual. Eu vi essa notícia ontem, a exploração sexual de crianças, o tráfico de mulheres na Espanha, as casas onde elas são drogadas e obrigadas a se prostituírem, às vezes indo atrás de um emprego bom e caem numa armadilha, crianças raptadas, tráfico sexual é a coisa que mais dá dinheiro para criminoso no mundo. Ou seja, é a força que mais move as pessoas em direção a fazer mal. O que a gente vê aí na notícia, quem gosta de fofoca, de celebridade, o Puff Daddy, a Beyoncé e o Justin Bieber, quem estiver acompanhando vai saber o que eu estou falando. Um escândalo aí no mundo pop, né, desses cantores da mídia, de festas regadas a drogas e estupros coletivos e muita violência sexual. O que a gente viu agora no Rio Grande do Sul recentemente? Um grupo ligado ao Osho, onde o líder do grupo foi acusado de, novamente, é claro que vindo do Osho não vai vir nada bom, né, de abuso sexual de inúmeras pessoas, incluindo menores de 13 e 14 anos. E incluindo expor crianças. Você expor uma criança a uma relação sexual é considerado abuso sexual, mesmo que você não toque na criança, porque você está abusando a mente dela. E aí está preso agora, felizmente. Então, esse tipo de passagem, muito além de um moralismo ai, gente, sexo é feio, não faça sexo. Que eu acho que isso se você tem uma intimidade, você tem amor, você tem prazer numa relação amorosa com alguém que você tem uma conexão real, ok, é da biologia, tudo bem. Agora, essa potência desse fogo faz as pessoas cometerem atrocidades. Descontrola os corpos e as mentes. E se a gente se deixa levar, ai de vós, malditos somos nós. Então, é saber, entender que são forças muito grandes que regem os seres humanos, os corpos, as libidos, os hormônios, as mentes. E muitas pessoas conduzem toda a sua vida para isso. Matam a esposa, né? Cometem coisas, ou nem precisa ser criminoso, não precisa ser nessas coisas mais terríveis, mas, sei lá, uma pessoa que todo fim de semana tem que ir na balada, tem que encher a cara, tem que encontrar alguém para fazer sexo, nem sem conhecer. A pessoa colocou isso como a pauta da vida dela. Então, maldito seja. É diferente de tenho amor e tenho uma relação saudável e faço uma relação. Ou também tem o lado religioso disso, o lado esoteroide disso, que não é nem esotérico, que é achar que todo ensinamento espiritual é sobre sexo. Tudo é sexo. Jesus está falando dos mistérios da quinta iniciação, é sexo. Jesus está falando sobre despertar para o Cristo interno que vai se conectar à alma, que busca sabedoria. Não, isso é sexo. Tem que fazer sexo. Também é uma mente dominada por sexo. Ela pode até não estar fazendo, mas ela só pensa nisso. E ela olha qualquer ensinamento espiritual, poético, bonito, inspirador, cheio de sabedoria, e ela só consegue ler sexo. Isso também é maldito sois, na minha opinião. A questão não é a ação em si, é a intenção de trás da ação. E o quanto aquilo te leva a uma ação inconsciente na sua vida, o quanto você é dominado por aquilo na sua vida. Se você está conscientemente amando alguém e partilhando a sua vida com alguém, ou se você está igual um louco sendo jogado de onda em onda nessa tormentosa vida humana, achando que isso vai satisfazer a sua saudade de casa, que é o mundo espiritual. A Então, dependência malditos sois, dessa vós que energia. estão sobre o domínio dessas forças. Fala, Jane. Não, eu só ia dizer a dependência dessa energia. Sexo em É, si não é problema. A questão é a dependência disso.
Então, quem vai fazer o sol brilhar sobre vós para dispersar as trevas que estão em vós? Quem vai limpar as águas poluídas? Quem vai banhá-los com orvalho refrescante e matar a sede de uma água? Te darei uma água que nunca mais sentirá sede, disse Jesus para a samaritana. Nunca mais vai arder, vai queimar, vai ficar angustiado, inquieto, ansioso, com desejos insaciáveis, irritado, com ciúme, com inveja. Imagina, nunca mais sentir essas coisas ruins. Sentir paz, alegria, contentamento, amor. Então, desse jogo que Jesus está falando, do orvalho refrescante, o sol que brilha, enquanto as águas poluídas, as trevas que fazem sofrer, né? Ele está fazendo uma contraposição entre essas forças. O sol e a lua concederão uma boa fragrância a vós, junto com o ar, o espírito, a terra e a água. Pois se o sol não brilhar sobre esses corpos, eles irão murchar e perecer, como as ervas daninhas ou o capim. Se o sol brilhar sobre tais ervas, elas crescerão forte e prevalecerão, sufocando assim a videira. Mas se a videira prevalece, projeta sua sombra nas ervas daninhas e também em todo o matagal que cresce em volta. Ela se expande e floresce e sozinha herdará a terra em que cresce e dominará cada canto em que projetou sua sombra. Então, quando ela crescer, dominará toda a terra e será generosa para com seu mestre, produzindo abundantemente. E o agradará ainda mais, pois ele havia sofrido grandes aflições para arrancar essas ervas daninhas. Mas a videira sozinha as abafou, sufocando-as, e as ervas morreram e se tornaram como o solo. Conseguem entender essa parábola? É linda. Linda, né? A gente tem o sol e os elementos, né? E a importância do sol brilhar, porque senão a gente vai murchar e perecer. Nossa alma murcha, capenga, xoxa, rota, rasgada, podre. Tem que brilhar o sol na alma para ela viver. E aqui ela está falando das ervas daninhas, de arrancar o joio e o trigo, né? Tem aquela história lá. Só que olha só, se o sol brilha sobre as ervas daninhas, elas crescem forte e prevalecem e sufocam a videira. A videira que dá a uva. É um símbolo importante aqui no cristianismo. Então, se a gente coloca a nossa energia em cima do vício, ele cresce, se fortalece e sufoca o que há de espiritual em nós. Mas se a videira prevalece, a gente não precisa nem arrancar as ervas daninhas. Aqui é o símbolo da virtude. A gente tem os nossos defeitos. Tem. A gente vai só olhar para eles? A gente vai ficar com chicotinhos batendo? Eu sou invejoso, eu sou ciumento, eu tenho desejo, eu tenho apetite sexual, eu quero ganhar dinheiro, eu me sinto inseguro, eu sou inadequado, eu sou ruim. A gente vai ficar se automutilando, a gente vai ficar se odiando. Quanto mais a nossa lente é colocada nos nossos defeitos, mais eles se tornam reais. A gente está alimentando mentalmente eles. É como com as crianças, quando uma criança ouve muito que ela é uma coisa, que mesmo que ela não seja, ela se torna. Se ela vai para a escolinha e fica ouvindo, você é covarde, 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 uma hora ele acredita. Uma hora ela desiste de mostrar que ela não é. Porque é o bombardear do mesmo pensamento, da mesma informação. O mesmo é com a virtude e o vício. A gente tem que conhecer as nossas ervas daninhas. Mas a gente vence elas projetando o sol na videira. Aumentando a virtude. Porque aí o vício sufoca sozinho. Se eu desenvolvo paciência, a minha raiva diminui. Eu não vou ficar, eu não posso ter raiva. Eu tenho muita raiva que eu tenho muita raiva. Eu não posso ter raiva.
Ninguém fica com menos raiva assim. Mas olha, poxa, faz sentido eu tentar ser mais paciente. Vou respirar fundo a próxima vez que eu sentir raiva, né? E Jesus está falando que se o sol ilumina a virtude, a videira prevalece, ela projeta a sua sombra nas ervas daninhas e as ervas daninhas não conseguem crescer. Se eu desenvolvo amor, o ódio não vai crescer. Se eu sou tolerante, eu não vou ser violento com os outros. Mas a minha mente está na tolerância, no altruísmo, no amor, na compaixão, porque é o que eu estou tentando construir dentro de mim. Eu estou tentando alimentar a minha alma com essas virtudes, com esses sentimentos. E aí todo matagal cresce em volta e sozinha a videira vai se expandindo, vai florescendo e vai herdando a terra. E vai dominar cada canto onde ela projeta a sua sombra. Os vícios vão diminuindo naturalmente, porque eu estou focada na virtude, eu estou focada na luz, eu estou focada na sabedoria. É claro que eu tenho que perceber quando o vício surge na minha mente. Eu tenho que me dar conta que eu estou começando a agir por impulso de um arconte dentro de mim. Mas aí eu respiro fundo e falo: qual é a minha meta? É ficar lutando igual o Dom Quixote contra moinhos de vento ali, batendo no vício? Ou é fazer uma empreitada rumo ao sol espiritual? Então, acho que é isso que essa parábola está dizendo. Posso estar errado. Estou tentando interpretar com vocês. Gostaria de ouvir de alguns de vocês também, se quiserem. Mas vejam, a videira, quando cresce, ela domina a terra. E ela é generosa, e ela produz fruto, e ela alimenta os outros. Dá o exemplo. Sozinha a videira abafou todas as ervas daninhas. É como a epinóia da luz lá no Apócrifo de João. Ela vence os arcontes com o brilho da sua luz. Nessa passagem eu acho bacana isso, essa parte final. A videira não precisa ir lá e bater nas ervas daninhas. Ela não vai lá e arranca as ervas daninhas. Ela Ela passa por cresce, cima, igual a Sofia passa por gera cima dos sombra. arcontes. É, A videira ela é uma trepadeira, né? Então ela vai subindo e absorvendo o sol e produzindo fruto. Bonito. por isso que é uma imagem tão usada no cristianismo, inclusive, né? Ela vai em direção ao sol e vai gerando sombra e gera fruto. É. Vamos para o último slide? Uma imagem mais fofinha para aliviar o nosso coração. E Jesus continuou dizendo: malditos sois vós, pois não acolheram o ensinamento. E aqueles que são, nanã, trabalharam duro, proclamando. E vocês estão fugindo para ir a trazer eles para baixo, matá-los diariamente, para que eles possam levantar-se da morte. Esses buracos aí não facilitaram a compreensão. Mas tem quem trabalhou duro. Será que a gente está trabalhando duro em nós mesmos? Bem-aventurados, ufa! Ah, finalmente! Bem-aventurados sois vós, que compreenderam as tentações e fugiram das coisas estranhas. Coisas estranhas, Alaia? Não, as coisas que são alheias à luz, são distintas da luz, né? A tradução aqui está. Bem-aventurados sois vós, que são injuriados e não estimados, pois vosso é o amor do Senhor. Então, quem estivesse se sentindo pária da sociedade, diferentão, excluído, ninguém me entende, ninguém me ama, tô brincando com vocês, mas bem-aventurados. Porque às vezes a sociedade estima aquilo que pertence ao vício, estima aquilo que pertence à vida mundana, estima aquilo que pertence às aparências e aos poderes dos arcontes. Então, bem-aventurados são os que são diferentes nesse sentido aqui. Bem-aventurados sois vós que choram e são oprimidos, por aqueles que não têm esperança, pois serão libertos de toda a escravidão. Estejai atentos e orais com súplica para que não renasceis na carne,
Prefiram estar livres da escravidão amarga que pertence a esta vida. Quando orardes com súplicas, encontrareis descanso, pois tereis deixado para trás o sofrimento e a desgraça. Na verdade, se deixardes os sofrimentos e as paixões do corpo, recebereis o refúgio daquele que é bom, e reinareis com o Rei da Luz, estando em harmonia com ele e ele com vós. Agora, para todo sempre. Amém. Ai, poxa vida, ele deu 3 parágrafos bonitinhos no final, né? Porque depois dessa pauleira toda.